Boa noite a todos. Estamos mais uma vez no Alquimias da Bruxinha, Espaço Encantado, para falar sobre um assunto que para nós é muito precioso, que é a cosmovisão e a mitologia guarani, né? Eu digo que para nós é muito precioso, porque nós aqui do Instituto Ubiratã, né, todos somos seguidores do Caboclo Ubiratã, e também pelo nosso contato direto que nós tivemos durante muitos anos com a aldeia Guarani, lá do Pico do Jaraguá, onde aprendemos muita coisa boa com eles. E aumentou ainda mais nosso respeito por eles. Bom, então o que eu vou falar um pouquinho hoje, assim, é uma pincelada, porque é todo um universo, né? Muito diferente do nosso em alguns pontos, mas que na verdade, assim, tem muito a ver com o que a gente pratica e ensina na Hierosofia. Vocês que são da Hierosofia, vocês vão perceber muita coisa parecida, como não poderia deixar de ser. Então, quem são os indígenas guaranis? Um povo de língua tupi-guarani. Para eles, o idioma deles se chama Nhengatu. Nhe, palavra, Katu, verdadeira. Nhengatu. É como eles chamam o próprio idioma. Tá? Quando Cabral chegou ao Brasil, não vou dizer descobriu, porque não estava coberto nem escondido, já tinha muita gente morando aqui, já tinha muitos moradores e habitantes, né? Mas quando Cabral chegou ao Brasil, os guaranis habitavam as regiões conhecidas atualmente como o sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, norte da Argentina e Uruguai. Inclusive, em muitos desses países, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também tem muitas palavras de origem guarani no idioma. Como nós vamos ver no final, no idioma falado aqui atualmente no Brasil, tem também muitas e muitas e muitas palavras Nhengatu. Vamos tentar entender um pouquinho a cosmovisão. O que é cosmovisão? É como os índios guaranis entendem o universo. Lógico que eu não vou falar tudo, nem dá tempo. Eu escolhi só alguns pontos principais para dar uma rápida visão. Para falar com propriedade sobre isso, teria que ter um curso bem mais longo, tá? Mas vamos tentar entender. Eu coloquei aqui como eles entendem o surgimento, né, do Criador que veio a criar o universo. Então, o que eles dizem? Nhanderu papateronde gueterã ombogerá pitu imagi. Minha pronúncia não é 100% igual a deles, mas a gente tenta. Eles dão muita risada quando a gente tenta falar em Nhengatu. A verdade é essa, né? Eles tentam ensinar pra gente quando a gente vai lá, e a pronúncia deles a gente não consegue produzir. Mas tudo bem, a gente tenta. Então quer dizer o que é isso? Nosso Pai primeiro criou-se a si mesmo na vazia noite iniciada. Para quem é praticante, seguidor da Hierosofia, como nós, a gente entende perfeitamente que eles estão dizendo, né, a cosmogênese, ou seja, o surgimento do universo a partir do zero. A vazia noite iniciada como sendo o princípio do zero, o nada que contém potencialmente o todo, e o nosso Pai primeiro como sendo o um, que emerge do zero. Se a gente fizer, olha só, então tem muita gente aqui no Brasil que pensa que índio é burro. Que índio é burro que vive no meio do mato porque não entende nada das coisas. Pelo contrário. Já que eu fui ensinado na escola, né? É.
Isso aí é passado de geração em geração, mas é muito pelo contrário. Eles têm uma cosmovisão adiantadíssima do ponto de vista filosófico e teológico. Porque se a gente fizer uma comparação entre esse Gênesis Guarani, boa noite, e, por exemplo, o Gênesis egípcio, como os egípcios veem a criação, os egípcios dizem que Ra, Atom, ou seja, o princípio do o princípio masculino, emerge de Nun, que são as águas primordiais, que simbolizam exatamente o princípio feminino, que é o zero. E no Gênesis bíblico, nós temos o quê? Que no princípio a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que é o princípio masculino, o Espírito de Deus, e as águas primordiais, o sagrado feminino. Então, a gente começa a compreender que, na cosmovisão Guarani, eles têm realmente um acesso a esse arquétipo do sagrado universal que criou, né, tudo que a gente conhece como o universo. Gente, se tiverem alguma dúvida, perguntem na hora, não deixem passar, porque são muitos termos e muitos conceitos, tá? Vamos um pouco mais além, tá? Como é que os guaranis entendem a espiritualidade, no caso? Ô Carlos, então, aproveitando, só para voltando no Deus do mundo, a visão indígena teria a visão de Deus como um também, assim, um ser que criou, assim, que criou outros seres, mas tipo assim, que a gente tem uma visão monoteísta. A gente quem? Cristão, principalmente, cristianismo, perdão. Teria uma visão monoteísta. Mais ou menos, mas tudo bem. Esse Deus do primeiro tempo que criou assim, olha, seria um... Eu vou voltar aqui para você entender um pouquinho melhor, mas ótima pergunta. Significa que você reflete sobre isso. Primeiro, nem todo cristão é totalmente monoteísta, nem todo cristão. Na medida em que alguns cristãos referem-se assim: o meu Deus é tal, o seu é outro, e o dele é outro, como se houvessem muitos. Então esse não é o princípio do um. Tá entendendo? Outros cristãos, eu conheci vários, entendem que existe só um Criador e tal. Mas alguns não, então eu falei mais ou menos, né? Porque, tipo assim, perdão, você disse que tem o princípio masculino e feminino, então já... universal. Sim. Já não é um... Não, vamos chegar lá. Uma coisa de cada vez. Primeiro aí eu vou chegar no masculino e no feminino. No caso, esse ele chama de pai primeiro, mas poderia chamar de criador, de deusa, de qualquer coisa, entendeu? Não tem uma sexualidade definida nesse caso. Homem ou mulher, masculino ou feminino. É assim. Primeiro eu vou falar dos guaranis, tá? Aí depois eu vou chegar na sua questão do 2. Na verdade, você já está perguntando do 2 e não do 1. Tá? Então é assim. Não só para os guaranis, se você pegar, por exemplo, aquele famoso discurso do cacique Seattle, que ele faz por volta de 1860, que é muito difundido assim nas escolas, ninguém reflete muito sobre isso, mas todo mundo acaba vendo em algum momento. Ele fala que ele está se referindo a uma espécie de um discurso para o presidente norte-americano daquela época, não lembro o nome dele, que queria comprar as terras dos índios Suquamish, se não me engano. Acho que é esse o nome da etnia. Enfim. E aí, uma das coisas que o cacique Seattle fala é o seguinte: o nosso Deus é o mesmo Deus de vocês, né? O mesmo Deus criou todos os seres humanos e tudo que existe. Esse é o princípio do um. Ou seja, só há um.
criador. Tudo bem? Algumas religiões ensinam isso e algumas pessoas entendem assim, outras pessoas não entendem assim. Tá? Eu não estou aqui para dizer o que é a verdade, o que é certo e o que é errado. A hierosofia, que é a religião que nós seguimos, entende assim, que só há um Criador, um princípio que deu origem a tudo que existe, inclusive aos outros deuses com D minúsculo ou divindades, tá? Mas que são manifestações e criações desse um. Já não são o Criador, já são criaturas. Agora, você perguntou sobre o 2, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Sim, eu comentei. E no Gênesis egípcio também tem, no Gênesis bíblico também tem, como eu falei, o princípio de Deus se movia sobre a face das águas, masculino, feminino. E essas duas energias são parte desse um. São parte do um, assim como nós temos, por exemplo, isso eu falei recentemente, na palestra do sagrado masculino, o princípio do Tao. Já conhece? Nunca viu? Já vi. Então, ele representa o quê? Se você tem, vamos supor, aqui, ó. Vou fazer rapidinho para não ficar muito extenso. Então, você tem a parte rabiscada e a parte lisa, certo? Ou poderia ser vermelho e azul, ou preto e branco, tanto faz. Então, os dois são opostos e complementares. Opostos, complementares e absolutamente equivalentes. Então, quando você chega no máximo do Yin, você tem o início do Yang. Quando você chega no máximo do Yang, você tem o início do Yin. E dentro de tudo que é criação, tem o masculino e o feminino em equilíbrio. Só que em quantidades e proporções diferentes. Agora, o sagrado masculino e o sagrado feminino podem ser vistos como o princípio do Yin, sendo o sagrado feminino, e o princípio do Yang, como sendo o sagrado masculino. Eles juntos perfazem o um. O um dá origem ao 2. E os dois, para chegar no um, tem que se juntar. Como se fosse duas metades do um. Se é que isso é possível. Tá? Tudo bem? Fala. Que nem uma fusão do Dragon Ball. O Yin e o Yang fazem fusão e viram um. Isso mesmo. Fazem fusão. Mas sem confusão. Entendeu o princípio dos opostos complementares? Na hierosofia, isso aí para nós, a gente estuda no livro das leis universais como lei do 2. E mais ainda, indo um pouco adiante, se a gente juntar o 1 com o 2, nós vamos ter o símbolo do sagrado universal, que é o 3, como as Santíssimas Trindades. No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Na religião egípcia antiga, Osíris, Ísis e Horus. Na religião Guarani, seria Nhanderu, Nhandechu e Jurupari. Enfim, no hinduísmo, quase todas as religiões antigas têm o símbolo da Trindade. Porque o um, que é o neutro, com o positivo e o negativo. Isso já na manifestação. Tá? E na hierosofia, onde está aqui? Nós temos isso como a lei do 3. Tá? Bom, quem quiser se aprofundar, é só pegar o livro das leis universais, tem gratuitamente no site, é só baixar e imprimir. Site do Instituto Ubiratã. Muito bem. Respondi? Perfeito. Legal. Vamos entender agora, voltando, né, saindo do nosso campo hierosófico e indo para o campo dos guaranis. Nós temos como é que eles entendem a espiritualidade.
Nhanderu, nosso pai, que no mundo material, no plano material, estaria representado como o céu. No plano material, não é que Nhanderu é o céu, mas é uma representação de Nhanderu, não é nem que ele está no céu, senão os passarinhos estariam mais perto dele, né? Ou quem vive no alto da montanha, não é o caso. Não é que Nhanderu é o céu. No aspecto da natureza, o mais próximo de representar Nhanderu seria o céu. Assim como Nhandechu, esse Y é quase impossível de se vocalizar, não é? Muito difícil. É isso que eles dão muita risada quando a gente tenta falar. Porque não é U e não é I, é Nhandechu, que sai essa coisa estranha. Mas seria o quê? Nossa mãe, representado no plano físico, a representação mais próxima é o planeta Terra. Não é a terra de plantar, é o planeta Terra. Tem mais um conceito muito interessante que a gente consegue entender relativamente fácil, que é Mamoranguá. Mamoranguá é a morada celestial. Celestial não tem a ver com o céu cristão, tá? Poderia dizer morada espiritual. É que celestial ficou mais coloquial, assim, força de expressão. Não é que é no céu, necessariamente. É que morada espiritual ou celestial, onde habitam os antepassados. Ou seja, as pessoas que tiveram uma vida, para eles, né, decente, honrada, valorosa. Por exemplo, o guerreiro, né? Eles valorizam muito a bravura, né, a coragem, como a maioria dos indígenas aqui do Brasil e das Américas, né? A pessoa que trabalha, que planta seu alimento, que caça, que é um bom caçador, um bom pescador, que conhece as lendas e os mitos também, que os pajés contam, os homens de sabedoria, tudo isso eles valorizam muito, tá? Que vivem em harmonia com a natureza. E eles acreditam que na hora da reza, eles estariam num plano interligado com o nosso físico, com a sua outra dimensão. Que quando a gente participou de vários rituais, né, dos Guaranis, como eles chamam, na Casa da Reza, e eles falam que quando eles estão fazendo os rituais, no plano espiritual também está acontecendo um ritual e está conectado uma coisa com a outra. Ou seja, durante o ritual estabelece-se uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, no verdadeiro sentido do religare, né? Porque a palavra religião vem do latim religare, ligar novamente. Então é um religare no sentido ontológico. E que aí, se você está bem concentrado durante a reza, você pode acessar ou conversar ou ter insights ou inspirações que venham dos antepassados na morada celestial. Sim. Então haveria uma comunicação no momento, principalmente da reza, né, que é bem diferente da nossa. Muito diferente. Reza, né? Eles rezam cantando, dançando, fumando cachimbo de tabaco. E as músicas guaranis são as orações. E tem uma coisa interessante também que eles falam que acontece na hora da reza, que eles conseguem saber o que está acontecendo nas outras aldeias. Eu não tive como comprovar, mas vários deles falaram que dá para saber o que está acontecendo nas outras aldeias. Achei muito interessante isso. Ok, mais algumas coisas da cosmovisão guarani. Lá vai minha pronúncia torta de novo, né? Ivi Marã Ei. A terra sem mal, lugar livre de homens brancos. Eles associam homens brancos, eles chamam de Juruá. E do ponto de vista deles, nós aqui estamos estragando o mundo, que não se pode dizer que esteja muito errado, né? Se você considerar que
Nós estamos já perto de 8 bilhões de habitantes e já ultrapassamos todas as fronteiras da sustentabilidade em relação à natureza e estamos extinguindo espécies diariamente e ninguém está muito preocupado com isso. Então, é difícil não concordar com esse conceito de que a terra sem mal é onde não tiver homem branco. Né? Esse é o conceito mais próximo de paraíso deles. Sim. Esse é o conceito de paraíso. Paraíso, morada espiritual. Entendeu? Para eles é continuidade. Lá é continuidade daqui. Eles gostam muito de viver aqui, pelo menos quando deixam eles em paz. Quando eles não estão sendo massacrados por aquilo que a gente chama de civilização. Então, para eles não tem essa coisa assim, minha vida é sofrimento e depois eu vou ser feliz no paraíso. Não tem isso. Pamoranguá é o lugar onde habitam os antepassados. Né? Mas aqui também pode ser um paraíso. Não é ruim viver na floresta, não é ruim guerrear. Eventualmente, se acontecer, eles não veem isso como um mal. Eles veem isso como parte da vida, do todo. Né? Apesar de não ser os guaranis não são muito beligerantes, né? Não são muito de procurar guerra, como eram, por exemplo, os tupinambás, os tupiniquins, tinha outros bem mais que praticavam canibalismo, esse tipo de coisa. Né? Não, também, cada cultura é uma, não estou julgando, estou falando que os guaranis são um pouco mais calmos. Talvez, só uma pergunta, eu estava lendo que eles eram agricultores, por excelência, talvez o fato de serem agricultores trabalhasse com esse conceito, né? Que quem cria seu próprio alimento geralmente não luta tanto por território, né? A não ser que sentem roubar as plantações, né? Sim, ou defender, ou para defesa, né? Que mas, acontece. Em geral, o povo mais agrícola Sim, inclusive, eles tinham um sistema agrícola que teve que vir um cara, agora vai me falhar, se é da Áustria ou da Suécia, acho que ele é austríaco. Um austríaco teve que vir para o Brasil para reensinar o que os indígenas e os caboclos, os caipiras, né, do Brasil faziam muito bem até 60, 80 anos atrás, que é o sistema chamado agrofloresta. Ou seja, você planta as coisas no meio da floresta ou em pequenas clareiras, onde caem árvores grandes e tal, ou pega fogo, surge a clareira, você planta pequenas roças no meio da floresta, integrado com a floresta, sem desmatar. E produz muito bem. Tá? Só que não é o sistema favorável ao quê? Ao agronegócio. Não é para você fazer fortuna, para você produzir alimento e subsistir e viver bem. É para isso. Então é dessa forma que eles faziam as plantações deles. Tá? E sim, sem dúvida, os povos agrícolas geralmente são mais pacíficos. Guarani é o sol. Eles xingam quando a gente fala Jaci, não é Jaci, é Jatu, a lua, e Jatu Tatá são as estrelas. Tá? Essas coisas que eu vou colocando são os referenciais assim de vida, de mundo que eles usam. Eles brincavam muito que potu, tem muita diferença, que poti, como a gente fala. As pessoas leem poti, poti. Essa palavra poti aqui, ó. Assim, esta palavra. Poti é lixo. A gente leria como poti. Só que no idioma Nhengatu, poti é lixo e potu é flor. Então só a pronúncia muda totalmente o sentido. Uma conhecida índia que chamava Potu. E aí ela chorava de rir quando a gente tentava falar o nome dela. Mas eles dão muita risada com a gente. gente Nunca falou, porque eles avisaram logo de começo que a questão é essa. A ideia de lixo
seria parecida com a ideia de lixo que nós brancos temos? Olha, eles nunca explicaram pra gente a ideia de lixo, João, não sei. Deve ter algum tipo de lixo, né? Uma coisa que eles descartam. Então, penas de aves, escama de peixe, ossos, cascas, enfim, deve ter. É que assim, tem a situação ideal do indígena, que a gente quase não encontra mais no Brasil, e tem a situação real. Se você for na aldeia, eu acho que, cara, dezenas ou centenas de pessoas passam no meio, literalmente, dessa aldeia do Jaraguá, todos os dias, e não se dá conta que é uma aldeia, porque às vezes parece até uma favela. Porque foram tirando o território deles, tirando até que só ficou aquilo ali. Ficou ali, tem, sei lá, parece 2 chácaras com casinhas, e como eles não têm mais os materiais que eles usariam para fazer as habitações que eles faziam, né, há 500, 600 anos atrás, ou até mais, eles improvisam com tapumes, com o que tem. Então fica uma coisa que não é bonita de se ver. Agora parece que está um pouco melhor lá, mas não é o ideal, com certeza. Até porque, por lei, pela Constituição, eles não podem trabalhar. Se eles tiverem um emprego formal, eles perdem todos os direitos reconhecidos na Constituição. Deixa de ser índio. Deixa de ser indígena, exatamente. Então, eles não podem trabalhar. E as pessoas chamam de... E aí eles não têm onde caçar, não têm onde pescar. Eles moram ali no Pico do Jaraguá, mas se eles tirarem uma casca de árvore, a legislação ambiental para eles é semelhante à nossa. Eles não têm a pena, como tem a nossa, porque eles são considerados tutelados, mas a legislação ambiental é a mesma, eles não podem tirar um nada. É de enlouquecer, né? Aí a lei... a FUNASA tem que dar tudo, entendeu? Então fica uma coisa bem complexa. E a lei ambiental para esses grandes latifundiários que desmatam e queimam centenas de acres de terra no Brasil todos os dias, aí dá um jeitinho, né? Enfim, é esse mundo que é a sociedade que a gente vive. Mas enfim, voltando à questão da cosmovisão, uma coisa também muito presente são a questão das direções, que é a orientação deles no mundo, e associado, como nós na Hierosofia também conhecemos na Lei do 4, aos elementos. Então nós temos Guarani-Iruetê associado ao norte e ao elemento fogo de uma forma geral. Você vai ver que em alguns casos Guarani representa o princípio que emana do Sol, que cria o Sol, né? Então por isso a gente faz essa comparação com o elemento fogo. O que significa Ruetê? Ru, pai. Etê, verdadeiro. Ah, tá. Verdadeiro pai, Sol. Seria isso, tá? Jacairá, o que quer dizer? Neblina, né? A neblina ou a névoa. Ruetê, né? Que é o pai verdadeiro do leste, que age através da neblina, da névoa vivificante. No nosso sistema, elemento ar, né? Associado ao leste. Caraí, Ruetê, associado ao sul, que é o solo, a terra, né? O princípio do elemento terra mesmo, e também o elemento de cura, porque eles consideram que a cura também vem da terra. Tupã, Ruetê, elemento oeste, simbolizando as águas, né? Porque para eles Tupã está muito associado ao trovão que traz a tempestade, tá? É isso. Alguma dúvida aqui nas 4 direções?
Agora a gente compilou algumas lendas, né? Aí já uma parte mitológica mesmo, que são comuns. Aqui algumas até chegam para nós como folclore, a gente vê na escola, mas são lendas indígenas, que falam sobre coisas importantes. A primeira delas é a lenda de Sumé. Sumé, eu e Liliane, tomamos contato com essa lenda lá em São Tomé das Letras, porque os padres católicos, eles tinham esse hábito de assimilar as lendas para si, de alguma forma. Então, como tinha muito já essa lenda, esse mito de Sumé, eles associaram a São Tomé, que o nome era parecido. Tá? O que se fala sobre Sumé? Fala-se que é uma pessoa, um homem de muita sabedoria, que ele anda, ele é meio atemporal, é que nem essas pessoas que não morrem. Ele é atemporal e ele anda pelo mundo ensinando coisas importantes, fazendo coisas importantes, trazendo ensinamentos, esse tipo de coisa. Curando, trazendo, enfim, uma civilização mais adiantada, os costumes, o conhecimento, a agricultura, esse tipo de coisa. Tá? Em todos os lugares aonde ele aparece, aí abrem-se muitas janelas e horizontes para especulações várias. Todos os lugares onde ele aparece, você tem a ocorrência desses símbolos que tem pelo Brasil inteiro, nas rochas. Você teve a oportunidade de ver isso lá em São Tomé das Letras, quando nós fomos para lá. O senhor falou também. Então. Essa foto não é de São Tomé. Essa aqui não é, não tem outras, né, aqui? Então, mas em todos os lugares aonde Sumé passa com a sua obra, né, de ensinar as coisas, ensinar a caçar, pescar, cultivar ervas, cultivar agricultura e tal, também são vistos estes símbolos. Aí alguns estudiosos de ufologia associam os símbolos a povos extraterrestres e que Sumé de alguma forma teria algum vínculo com esses povos extraterrestres e tal. São Tomé das Letras é um lugar que tem muitos contatos, né, e fenômenos ufológicos. Daí foge um pouco da questão dos indígenas, mas de qualquer forma costuma-se fazer essa associação. E Sumé é São Tomé, né? Foi como eu falei. Pela audição. Sumé e Tomé. Tem outros nomes que ele é conhecido. Inclusive, lá em São Tomé das Letras, a cidade começou e recebeu esse nome por causa de um escravo lá, porque tudo era uma fazenda enorme, chamada, se não me engano, Fazenda Monte Alegre, que pertencia ao Barão de Alfenas. E aí esse escravo fugiu de uma fazenda vizinha lá, por causa dos maus tratos e tal, e se refugiou nessa caverna que tinha na Fazenda Monte Alegre, que é a caverna de São Tomé. Você lembra dela, né? Tem no meio da cidade. E lá já tinha, na caverna, ou apareceram depois, não sei, mas tinha esses símbolos parecidos com esse. E nessa caverna, esse escravo recebe a visita de Sumé, que ele descreve como sendo um senhor muito distinto, muito culto, que falava muito bem e tinha muita inteligência. E Sumé parece que entrega para ele uma carta para ele ser, como se diz, alforriado, uma carta muito bem redigida,
E aí ele vai e entrega essa carta lá pro dono dele, né? E aí querem saber quem era esse cara que falou que rei de Tio Negro era analfabeto, né? Escravo, imagina, saber escrever. Aí recebe aquele pergaminho com a letra muito bem traçada, num português muito erudito. Quiseram saber quem tinha escrito. Aí chegaram lá, em vez de encontrar Sumer, encontraram a imagenzinha, né, de São Tomé. Pelo menos é o que o povo da região conta. Então estou vendendo como me passaram. O Boitatá. Olha, eu gostaria muito que o Boitatá aparecesse mais, porque o Boitatá é descrito em várias lendas e mitos como uma serpente de fogo que pune quem faz queimadas. Então vejam que falta o Boitatá está fazendo nos dias de hoje, né? Nós temos todos os dias, dá para ver pelos satélites, áreas enormes sendo destruídas pelo fogo e aumentando, agravando cada vez mais o efeito estufa, a falta de água potável, né? É escabroso o que a nossa civilização faz com a natureza. Então, volta, Boitatá, volta, pelo amor de Deus. E o Boitatá, ele é o que? É uma cobra de fogo. Legal você ter perguntado. Tá? Lembrando que, em Guarani, cobra se escreve assim: boi e fogo, tatá. Então, boi, tatá é cobra de fogo. Eu comentei no início da palestra que tem muitos nomes que vocês encontram todo dia, ouvem, falam, sem se dar conta que vocês estão falando do Guarani ou em Engatu. Por exemplo, lá em São Paulo, na Zona Norte, se não me engano, tem uma tal estrada que o pessoal chama de estrada do Mboi-Mirim, né? Não é a estrada do Mboi-Mirim. Mboi-Mirim é cobrinha, cobra pequena. É a estrada da cobrinha, né? E o pessoal fala estrada do Mboi-Mirim. Fala. Pode ser que o Curupira seja um aluno do Boitatá, porque os dois castigam quem desmata a natureza. Sim. Só que o Curupira vai lá e dá uma zoada na cara deles. Ó, tudo bem? Boitatá, cobra de fogo. Caipora ou Curupira. Ele também é um defensor da natureza. Muito interessante um fato. Vocês estão vendo que ele anda montado num porco selvagem, né? E recentemente, agora de alguns anos para cá, com esses desmatamentos e destruições da natureza, os porcos selvagens estão começando a se tornar agressivos, estão pilhando plantações e fazendas e tal, e eles não se intimidam com a presença humana. Se alguém for lá mexer com eles, eles atacam mesmo, em bandos. Então, de certa forma, a gente pode ver que o caipora ou o curupira, conforme a região, de alguma forma ele está se manifestando contra os abusos do ser humano. Diz que eles confundem os caçadores que vão eles fazem todo tipo de artimanha para confundir e punir caçadores, principalmente que matam fêmeas com cria pequena, fêmeas grávidas, enfim, que estão contra, né, o princípio da natureza, porque o errado não é a caça. Todo animal carnívoro caça, não está errado.
Mas mesmo um animal carnívoro, todo predador, ele tem um critério. Ele tem um critério. Geralmente ele vai abater quem? Se tem um bando, ele vai abater aqueles que já estão muito velhos, ou que estão feridos, ou que estão doentes, ou filhotes. Aí todo mundo fala, nossa, que crueldade, comeu filhote. Crueldade maior é matar a mãe e deixar o filhote morrer de fome. Sendo que, se ele come aquele filhote, no outro ano, a fêmea está dando cria de novo. Então, do ponto de vista ecológico, está no critério. Está dentro da sustentabilidade. E ele está matando para comer. Está dentro do equilíbrio das coisas da natureza. A partir do momento que anda sozinho, não está mais no aleitamento, já é presa, né? É presa. Tá? E uma coisa interessante, gente, vocês vão pensar, essas coisas não existem. Esse eu já vi. Tá? Na primeira reunião do Santo Daime que eu fui, eu vi esse carinha. E ele é bem desse jeito mesmo. Ele é desse jeito, com os pelos avermelhados, só que ele tem a cara assim. É como se fosse a mistura. Esse aqui não tem pelo, mas a cara dele está certinha. E esse aqui tem... As orelhinhas de duende? Sim. Ele é um tipo de elemental, né? Ele lembra muito um elfo brasileiro. Elfo misturado. Mas os pelos são exatamente assim, curtinho, pelo bem curtinho, sabe, igual de lontra, assim? O pelo curtinho e bem avermelhado, os pés virados para trás e essa cara de arteiro aqui. É muito interessante esse ser. E foi um encontro inesquecível, muito marcante mesmo. Tá? Outra lenda importante é a do Jurupari. Tá? Tem muitas variações sobre essa lenda, mas seguindo aquela visão arquetípica que eu comecei no primeiro slide, o Jurupari pode ser visto como uma manifestação do arquétipo daquele avatar, a encarnação do Logos solar que vem a cada nova era para dar os parâmetros dessa nova era. Então, deve para estar chegando outro Jurupari para eles aí. Se não chegou, deve chegar logo. Então ele é considerado como um avatar, como uma encarnação do Sol. Tá? Inclusive, nos mitos de Jurupari, ele nasce de uma virgem chamada Shilsi, assim como Mestre Jesus, assim como Krishna, né? Assim como os avatares, o Buda, mesmo não sendo avatar, ele também nasce dos flancos, né, da rainha Maia, assim, de uma concepção miraculosa também. Então, Jurupari, ele vem ao mundo da mesma forma, ele é uma encarnação do Deus solar, e ele vem para trazer os parâmetros da nova, de cada era. Lembrando que as eras zodiacais, elas se alternam a cada 2.125 anos em média, completando um grande ano solar de aproximadamente 26 mil anos. Então nós estamos exatamente na transição de peixes para aquário. Então por isso que está acontecendo tantas mudanças no mundo e certamente Jurupari deve voltar para dar as diretrizes da próxima era zodiacal. Tá? Ele ensina muitas coisas, mas como eu falei, são coisas espirituais. Sumer ensina coisas práticas, agricultura, cura com ervas, esse tipo de coisa mais prático, mais, vamos dizer, que dá as bases para uma civilização. Então são diferentes, Sumer e Jurupari. Deixa eu fazer uma parte.
E nós estávamos... Esqueci uma coisa sobre Jurupari, só antes que eu esqueça. Jurupari, assim como Krishna e assim como o Mestre Jesus, ele também é morto pelos inimigos dele. E ele é morto enforcado. Jurupari. Tá? Então, em alguns mitos, ele está associado com essas questões do enforcamento, né? E esse tipo de coisa. Mas ele também é morto, assim como Jesus, que foi crucificado, Krishna, que foi flechado, Jurupari foi enforcado. Você ia perguntar? Nós estamos fazendo uma pesquisa de imagens, né? Lendas até a gente encontra, apesar de que aquela descrição inicial dos Guaranis é de um site francês. Porque na França eles estudam muito os índios brasileiros, Sim. bem. Até por causa do Lévi-Strauss, né? Eles gostam muito. A minha orientadora de mestrado, inclusive, que fez na França o doutorado, ela estudou índios brasileiros, né? E lá tinham vários que estudavam. Mas procurando imagens no Google, né? A gente não acha nada de índios brasileiros. Dos norte-americanos, do xamanismo norte-americano, e não é uma crítica, né? Mas tem muita coisa. De Brasil, quer dizer, então, muitas vezes, essa aqui ainda é um desenho, né? Os brasileiros acabam, eu sei que os índios são muito fechados e o que eles fizeram de desenho eles não vão compartilhar, mas a gente não tem um incentivo para que as pessoas representem as lendas brasileiras, como tem de orixá, por exemplo, a dos índios não tem. Aquele boitatá que tinha ali foi de uma escola que fez e a criança desenhou, e aí eu pus o desenho de uma criança. Foi feito por uma criança. Mas a gente não tem um incentivo aqui no Brasil, pelo menos um acervo de imagens disponível na internet, que dê uma diversidade, essa que foi a única de Jurupari. As imagens que eu queria, a gente conhecia por ter contato com os índios, a gente já sabia de Jacairá, de Guarani, Caraí, Tupã, e a gente procurou imagens disso e você não encontra. As direções não tem nenhuma. Né? E nem dessas divindades, né? Poderia dizer. Ou representações como desenho. O único que tinha era Tupã. Por quê? Para algumas outras etnias, Tupã seria a forma de se referir ao princípio criador ou a Deus. Então esse tem mais imagens, tá? Mas como nós vimos, já de povo para povo vai mudando. Tá? Entre os Guaranis, Tupã não é o criador. Tupã é o Deus das águas, do trovão, ele traz as tempestades, né, de verão que vão abastecer, renovar as águas todas da floresta da natureza. Tá? Então aqui por isso que ele está associado com os raios. Essa imagem de Tupã eu achei muito legal. E veja que é o sol poente, ou seja, ele está na direção do oeste, como a gente falou inicialmente. Tá? Mais um Tupã aí. Meio americanizado, né? Aqui já está América do Norte, né? Mas tudo bem. O raio, assim, a chuva, pode se interpretar como uma conversa, assim, Tupã se manifestando assim. Então, agora, entenda uma coisa. Se a gente assumir, se eu falar isso, vai vir gente falar, você está dizendo que os índios são panteístas. Eles não são panteístas. As forças, a natureza em si, as coisas materiais, não são as divindades. Isso seria panteísmo. O que eles falam é que as divindades estão além e por trás das coisas da natureza. Como nós, do ponto de vista religioso, nós não somos os nossos corpos. Nós somos espíritos que usam esses corpos. Aluguel. Então, a natureza, no caso que você falou, a tempestade, a chuva, não é uma divindade chamada Tupã. Tá? É apenas a expressão física
de algo que está além, que transcende esta tempestade. Ficou mais claro? Porque senão dá a impressão, sempre aquilo, o indígena é primitivo, o indígena é tosco, o indígena não sabe de nada. E é exatamente mas na escola era exatamente o que se falava, porque eles conversavam com os elementos e eles eram totêmicos, né? Faziam totens para representar. E quando você vai na aldeia, você vê que não tem nada a ver. Então é importante né? a gente que conhece quebrar esse paradigma. Eles não têm nada de burros, muito pelo contrário. Eles têm uma cultura muito interessante, profunda e elaborada. E vivem de acordo com essa cultura. Tá? Anhangá. Aqui mais uma vez caberia uma parte, né, que os primeiros missionários, padres e tal, associaram essa figura com o diabo cristão. Não é bem assim, tá? Anhangá, para eles, é um espírito da natureza que é adversário deles, não gosta deles. E se puder, acaba com eles. Submundo, subterrâneo, né? É uma divindade muitas vezes descrita como subterrânea também, mas que emerge, né, para atacar, para fazer malefícios, tá? Tanto que nós temos, depois a gente vai ver um pequeno glossário, nós temos uma coisa interessantíssima, vocês vão ver que isso aqui está muito próximo da verdade, que nós temos uma palavra bem conhecida. Você imagina qual é, João? Anhangá baú. Baú como sendo uma caixa, a caixa de Anhangá. Ou, se fôssemos usar a versão, né, mais do homem branco ou cristã, como o Alan está pedindo, a caixa do diabo. Agora, vamos notar o seguinte, é exatamente no Vale do Anhangabaú que nós temos o quê? O edifício Joelma. Você ouviu falar, né? É que eu já era nascido, eu assisti na televisão o incêndio do edifício Joelma, foi uma das maiores tragédias desse país. Morreram centenas de pessoas, mas a coisa é muito mais bizarra e nós vamos ver que tem relação com isso do que parece. Por quê? Porque a primeira ocupação lá, diziam que antes já tinha tido matanças de índios, que ali era um lugar onde puniam os escravos, matavam os escravos, enfim. Mas a primeira registro assim de terra, de cartório, era uma fazenda. E nessa fazenda aconteceu aquele tipo de tragédia, tipo filme de terror, horror em MTV, que uma pessoa da família surta, fica pirado e mata todos os outros. Então, aconteceu isso lá. O cara comprou aquelas terras. Já se chamava Anhangabaú desde o tempo dos índios. Eles já chamavam de Anhangabaú, eles deviam fugir de lá de qualquer forma. Aí o cara comprou aquilo lá, fez uma fazenda e começou a pirar. Ele matou, se não me engano, a mãe e a irmã, picou e jogou no poço. Aí quando parece que foram descobrir, ele também se matou. E aí nesse lugar, muito tempo depois, bem depois, acho que ninguém queria comprar, né? Até esquecerem. E muito tempo depois, fizeram o famoso edifício Joelma, que era um edifício comercial imenso, muitos e muitos andares. Não lembro exatamente quantos, mas eram muitos andares. E que também pegou fogo e foi uma das maiores tragédias do Brasil até hoje. Então, o nome Anhangabaú é totalmente justificado, tá?
A gente vê que às vezes não precisa acreditar na entidade, né? A divindade para ela agir, né? Realmente não precisa. É uma das coisas que pouca gente sabe, né, sobre o Brasil. Só uma curiosidade, assim, se souber me responder, os índios que habitavam, assim, que deram o nome em São Paulo, foram todos assassinados, sumiram, tipo em São Paulo, né? Então, o processo de desaparecimento dos índios se deve a vários fatores. No Brasil, vou falar no Brasil como um todo, tá? Em primeiro lugar, teve o problema das bandeiras, né? Os famosos bandeirantes, que quando eu era criança eram tão louvados, né? Eles tiveram um lado importante na medida em que eles foram os primeiros europeus a entrar território adentro, né? Para, de alguma forma, formalizar o território brasileiro, né? Como sendo parte do Império Português. Para o bem ou para o mal, foram eles que fizeram. Se eles não fizessem, outros iam fazer, a verdade é essa. Esse é o lado bom. Pessoas de muita coragem e muita determinação. O lado mal é que muitas dessas empreitadas também servia para aprisionar índios e escravizar índios, ou massacrar quando havia uma resistência muito grande. Então, aconteceram muitos genocídios mesmo, massacres de aldeias inteiras, e quando eles não matavam, eles tentavam escravizar. Teve uma minissérie da Globo muito legal, chamada A Muralha. Trabalhou o Tarcísio Meira, fez um papel fantástico. Show, né? Interpretação. Se você quiser dar uma olhada, ele mostra bem a situação, porque viviam nos primeiros séculos aqui no Brasil, século principalmente 17, 18, viviam muito próximo. Os brancos, os portugueses, os índios estavam tudo por ali próximo. É muito próximo. Próximo, assim, dava 100 metros, 200 metros, estava ali a aldeia. E os negros na senzala, tudo muito misturado, assim. Não era bem. E todo mundo como a gente lutando pela imaginava. sobrevivência. Não tinha essa situação, status ricos e pobres. Todo mundo estava ali lidando para viver, porque os primeiros que vieram para o Brasil não eram. Tanto que até o início do século XIX, se não me engano, o idioma que se falava aqui no Brasil não era o português. Eles chamavam de idioma geral, língua geral, que era muito mais nhengatu do que português. Era uma mistura, um híbrido ali, com algumas coisas africanas também. Esse era o idioma geral. Enfim, então uma parte morreu nas chacinas, ou por causa da escravidão, dos maus tratos. Outra parte dos indígenas morreu de epidemias, porque eles não tinham imunidade contra as doenças europeias, eles não tinham contato. Lembrando que eles ficaram aqui sem contato com o branco por mais ou menos 15 mil anos antes de chegar os portugueses. Massivamente, né? Então, não tinha imunidade contra, sei lá, uma gripe. Morria-se de gripe. Não é que houve, assim, guerra biológica, mas só de ter contato, sífilis. Porque deve ter morrido de índio e índia de sífilis, é brincadeira. Os portugueses que vinham para cá muitas vezes também, tuberculose, muita coisa que tinha na Europa. Então uma parte também morreu por causa disso. E outra parte que desapareceu, simplesmente se aculturou. Teve uma grande parte de indígenas, como a gente falou agora há pouco, que achou que era mais interessante fazer uma casa na cidade, morar nas cidades e assumir nome de branco. Que também quando eles eram batizados, eles tinham que assumir o nome branco, né? Teve, por exemplo, o famoso caso do cacique Araribóia. Eu não me lembro o nome de branco que ele assumiu, mas é um nome muito conhecido na história. A gente estuda na história o nome dele.
puxa, não vou lembrar agora, mas eu lembro que o nome indígena dele era famoso também, que era o cacique Araribóia, que se destacou em muitos combates. Porque assim, muitas vezes eles tomavam partido, os indígenas, quando tinha as invasões holandesa, francesa. Então alguns tomavam parte dos portugueses, outros dos franceses, outros dos holandeses. E o cacique Araribóia, se não me falha a memória, faz tempo que eu estudei isso, ele foi um dos que se destacou a favor dos portugueses e contra os franceses, inclusive no Rio de Janeiro. Tá? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Eu trouxe algumas palavras para vocês terem alguma noção, né, do idioma e das coisas, dos conceitos, né? Água, tatá, fogo, uvu, terra, tu, ar. E aí você vai fazendo composições, né? Por exemplo, ivitu, a pronúncia obviamente está errada, é o vento, porque eles falam que o vento é o sopro da terra, né? E eles na composição assim seria a lua. Jatu, tatá, fogo da lua. Ah, tá. Eles imaginam, como a lua é prateada, as estrelas também, como se as estrelas fossem brasinhas. Sabe quando você assopra o fogo? Sim. E sai aquele monte de fagulhinha? Ela pisca, né? Então eles chamam de Jatu Tatá, fogo da lua. Caraí, além de ser aquela divindade relacionada ao sul e ao elemento terra, também pode ser visto chamado o curador. Tanto que o nome de batismo do Arthur, nós todos fizemos batismo indígena, é Caraí Jecupê, curador mestiço. Eles consideram o Arthur loiro daquele jeito, consideram que ele é mestiço, indígena, pelo menos espiritualmente ele é. Porque também a gente começou a frequentar a aldeia, eu estava grávida dele, né? O único que não foi na aldeia foi o Alan, mas que também recebeu o nome de Itaguaçu, E as né? índias chamavam o Arthur, como ele era muito loirinho, chamavam de Quaraí. Que é o sol. E ele atendia. Quaraí, ele olhava, tipo, menos de um ano, né? Ele O olhava. Arthur frequentou a aldeia desde bebê. Desde antes de nascer, né? Uma grávida a gente ia lá. Pelo menos uma vez por mês a gente ia. Aí a Liliane Araju, que é dia branco ou prateado. E eu recebi o nome de Avarupeju, que significa guerreiro guardião de Deus. Não que guarda Deus, guardião de Deus. Criado, né? Avá, homem, cunhã, mulher. Juruá, eu não sei se escreve assim porque eu não encontrei escrito em um lugar. Tem muita coisa que a gente ouvia na aldeia e aprendia, mas você não encontra em livro, nem em dicionário. Eu procurei, inclusive, até na internet, você não encontra uma cultura a palavra. Oral. Muito oral. Agora está sendo... algumas pessoas estão escrevendo, mas ainda é bem complexo. Juruá, homem branco. Mbara, coragem. Continua? Tem mais. Tem mais uma. Por exemplo, você tem uma dança típica aqui do Brasil, que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, chamado maracatu, né? Já ouviu falar? Então, maracatu, na verdade, seria mbara, catu. Catu é verdadeira. Verdadeira coragem, porque é uma dança guerreira. Mbara, catu. É que assim, o branco ele não entende direito, né? Como o índio pronuncia e vai dando uma entortada. Então virou, vai virando de maracatu, virou maracatu. Que nem capoeira, né? Bem lembrado.
Poucas pessoas sabem que o nome capoeira vem de capoeira. Tá? Ca significa mato ou vegetação. Poeira é quando cai e apodrece, ou que é derrubado, ou que é cortado. Então, por quê? Os lugares onde a vegetação, as árvores caíam ou eram derrubadas, como eu falei na hora da agricultura, e ficava aquele espaço livre com aquela vegetaçãozinha rasteira, que é onde os negros escravizados praticavam as suas danças guerreiras e treinavam sua luta para poder escapar do cativeiro. Então acabou se associando a luta com o nome do lugar onde era praticada, ou seja, nas capoeiras. Até hoje no interior se fala, vou plantar ali naquela capoeira, que é um lugar onde o mato está bem baixinho, que é ótimo para o plantio. Tem mais, né? Tá? Eu tinha até esquecido do capoeira. Você viu? Tá atenção não. Ainda bem, né? Não presta atenção para mim. Iguaçu, lembra que I com Y é água. Então, Iguaçu é grande. Agora eles mudaram para Iguaçu com 2 S, né? Tanto faz, porque eles não tinham escrito. Índio não escreve e não usa letra, então é Iguaçu e pronto. Se quiser escrever com C cedilha ou com 2 S, é problema, né, dos doutos professores que vivem mudando, inclusive, né, o português. A gente leva 30, 40 anos para aprender. Aí eles mudam tudo. Eu acho ótimo, isso acho lindo. Né? Enfim, Paraná, Rio Caudaloso. Tá? Por exemplo, aí você chega, Paraguaçu, que é o nome de uma amiga nossa, também indígena, é como eles chamam o mar. Então, Paraná, o rio, Paraguaçu é o mar, é um rio muito grande. Aquela, a música na capoeira que fica Paranauê, tem alguma relação com isso ou é só... Há de ter. Eu não sei tudo de Nhengatu, tá? Eu sei alguma coisinha para sobrevivência, tá? Para não passar vergonha e não morrer de fome, basicamente. Porque a maioria é coisa de comida, né? Pirapora, muito peixe. Piratininga, peixe seco. Piraju, que é o nome de uma cidade onde morava meu avô, é uma cidade do interior, né? Pira São é Paulo. peixe, né? Então vocês perceberam que pira é peixe, né? Araju prateado. Peixe prateado, como Araju é o dia prateado. Tem mais? Tem. Ou aqui, ó, Ubajara, Senhor das Canoas. Ou, em algumas versões, Senhor das Flechas, né? E aí a gente tem Jara como um sufixo também presente em muitas coisas, como Tabajaras. Taba é onde se mora, né? As casas das flechas, o povo que fazia muitas flechas. Senhor da aldeia. Não, aqui não. Aqui tá furado. Porque Jara é a flecha. Mas tudo bem. Tatuapé, caminho do tatu. Moema, muito fácil, né? Morada das emas. Tem um bairro, outro bairro que tem esse prefixo. Mooca. Oca também como casa. Casa onde se mora. Ibira é madeira, poeira é caído ou cortado. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, pertinho um exemplo fácil disso. Qual que é? Quem lembra? Próximo aqui, nome. Uma cidade próxima? Não. Ibirapitanga. Tem lá no final isso aí. Todo mundo conhece, né? Ibirapitanga. O condomínio Ibirapitanga, aqui em Santo
aqui em São Tomé, aqui em Santa Isabel. Não conheço. Não sabe que tem um condomínio enorme Então, de Ibirapitanga? ela sabe sim. Ela gosta de... Enfim, isso aqui quer dizer o quê? É o nome de uma também planta bem conhecida, porque pitanga significa o quê? Vermelha. Então, significa o quê? Madeira vermelha, que é o nome que eles davam ao Brasil. Pau-brasil, que quem já viu é uma madeira de cor bastante avermelhada, tá? Anhangabaú eu já falei antes, né? Baú do diabo. Mas se você for procurar, tem, nossa, zilhões de nomes, vocábulos que são oriundos do Guarani. Olha o que Anhanguera, diabo velho. Olha o que a faculdade de Anhanguera guarda. Jaguareté, que nós temos, né? O grupo de capoeira e defesa pessoal, Iauareté, que significa exatamente o que? A onça pintada. Tucano é amarelo e pitanga, como nós já dissemos, é vermelho. Por isso que o pássaro tucano, aquela cor do bico do tucano é oriunda, é o amarelo e o nome dele vem daí. Tá? Enfim, já deu o nosso horário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, em nome do caboclo Ubiratã, que quer dizer madeira dura, como umbira, ibira, madeira, tan, dura, muito dura. Então, em nome do caboclo Ubiratã e do Instituto Ubiratã, eu vou encerrar com uma... Como eu falei para vocês, a gente falou sobre a Casa da Reza, e as rezas indígenas são todas cantadas. Eu não vou me atrever a cantar, né? Não sou louco, mas pelo menos a oração eu posso passar para vocês, para ficar registrado, né? Eles falam assim, essa oração: Nhanderuvichá, Tenondeguaí, Tovecatu, Taimbareté, Taipiaguaçu, Nhandererá, Tapemirirupi. Gujoe, Brantê. Tá bom? Gratidão.